Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é aula 42 do Catecismo em 100 aulas. Estamos na página 365 do Catecismo. Hoje vamos falar sobre o sacramento da Eucaristia. A Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e confirmação, estes, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. A Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, ligam-se à Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, a nossa Páscoa. Como se chama esse sacramento? A Eucaristia, pela sua riqueza, é chamada de ceia do Senhor, em lembrança da última ceia. É chamada também como a fração do pão, porque Jesus abençoava o pão e distribuía aos presentes como presidente da mesa. É chamada de Assembleia Eucarística, porque ela é celebrada na Assembleia dos Fiéis como expressão visível da Igreja. A Eucaristia também é memorial da paixão e da ressurreição do Senhor. Também é chamado de Santo Sacrifício, porque atualiza no hoje das nossas vidas o único sacrifício de Cristo Salvador na cruz. Também é chamado de Santa e Divina Liturgia, porque toda a liturgia da Igreja encontra seu centro e sua expressão mais densa na celebração deste sacramento. Também é chamado de comunhão, porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos torna participantes do seu corpo e do seu sangue. E também é chamado de Santa Missa, porque a liturgia na qual se realizou o mistério da salvação termina com envio dos fiéis, missio, missão, envio, para que cumpram a vontade de Deus em sua vida cotidiana. Os sinais do pão e do vinho. No centro da celebração da Eucaristia encontram-se o pão e o vinho, os quais, pela palavra de Cristo e pela invocação do Espírito Santo, tornam-se o corpo e o sangue de Cristo. Portanto, fiéis à ordem do Senhor, a Igreja continua fazendo em sua memória e até a sua volta gloriosa o que ele fez na véspera da sua paixão. Tomou o pão, tomou o cálice com vinho, e ao se tornarem misteriosamente o corpo e o sangue de Cristo, os sinais do pão e do vinho continuam a significar também a bondade da criação. Portanto, na última ceia, na quinta-feira santa, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, tendo-os amado, amou-os até o fim, deu-lhes o mandamento do amor, e para lhes deixar uma garantia deste amor, para nunca afastar-se dos seus e para fazê-los participantes da sua Páscoa, instituiu a Eucaristia como memória da sua morte e da sua ressurreição, e ordenou os seus apóstolos que celebrassem até a sua volta, constituindo-os então sacerdotes do Novo Testamento. O mandamento de Jesus de repetir os seus gestos e suas palavras até que ele volte, não pede somente que se recorde de Jesus e do que ele fez, visa a celebração litúrgica pelos apóstolos e de seus sucessores do memorial de Cristo, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e da sua intercessão por nós junto do Pai. Era, sobretudo, no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, no dia da ressurreição de Jesus, que os cristãos se reuniam para a fração do pão. Desde aqueles tempos até os nossos dias, a celebração da Eucaristia
perpetuou-se de modo que hoje a encontramos por toda a igreja, com a mesma estrutura fundamental. Ela continua sendo o centro da vida litúrgica. Primeiro, a convocação, a liturgia da palavra com as leituras, a homilia, a oração universal. E depois a liturgia eucarística, com a apresentação do pão e do vinho, a ação de graças consecratória e a comunhão. Que bonito! A missa recebe a sua estrutura do próprio Cristo Jesus e da igreja nascente. Podemos considerar a Eucaristia sob um tríplice aspecto. Ela faz a anamnese, a memória da morte e da ressurreição de Jesus e de toda a história da salvação. Anamnese, memorial. A Eucaristia também é epíclese, ou seja, a invocação do Espírito Santo sobre o pão e sobre o vinho, para que se transformem no corpo e no sangue de Jesus e para que o único sacrifício da cruz seja atualizado no hoje dos fiéis. E, em conclusão, a Eucaristia também é ação de graças. Por isso o nome Eucaristia, que significa berachá em hebraico, que é ação de graças. E nós então fazemos ação de graças, glorificamos a Deus, lhe agradecemos, lhe louvamos de forma perfeita, como adoradores em espírito e em verdade, como verdadeiros adoradores. Então a Eucaristia é anamnese, epíclese e doxologia, memorial, invocação do Espírito Santo e ação de graças. Nessa tríplice estrutura, nós percebemos também os frutos da Eucaristia nas nossas vidas. Ela é, portanto, um banquete pascal de comunhão com Jesus. E nós devemos nos preparar bem para essa comunhão. Porque, diz Jesus, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Para responder a esse convite, devemos nos preparar para esse momento tão grande e tão santo. São Paulo exorta a um exame de consciência, porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo, come e bebe sua própria condenação. Portanto, quem está consciente de um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de receber a comunhão. A igreja obriga os fiéis a participar da Eucaristia aos domingos e nos dias festivos e a comungar pelo menos uma vez ao ano, se possível no tempo pascal, preparados pelo sacramento da reconciliação. Porém, a igreja recomenda vivamente aos fiéis que recebam a Santa Eucaristia aos domingos e nos dias festivos, ou ainda com maior frequência, e até todos os dias. Como frutos da comunhão principal é de que a Eucaristia aumenta a nossa união com Cristo, nossa intimidade com Jesus, que nos diz: quem se alimenta com a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Portanto, a vida em Cristo é o principal fruto da comunhão eucarística. O que o alimento material produz em nossa vida corporal, a comunhão eucarística realiza em nossa vida espiritual. A comunhão também nos separa do pecado, serve para restaurar a perda das forças, fortalece a caridade que na vida diária tende a enfraquecer. A Eucaristia promove a unidade do corpo místico que é a igreja. A igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia faz a igreja. A Eucaristia também nos compromete com os pobres. A Eucaristia também, ela é o vínculo da unidade, o sacramento da piedade, o vínculo da caridade entre todos os cristãos e é também a antecipação da glória celeste.
porque se a Eucaristia é o memorial da Páscoa do Senhor, se por nossa comunhão ao altar somos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, a Eucaristia é também a antecipação da glória celeste. Em resumo, não há momento de maior intimidade do ser humano com Cristo, com Deus, do que ao comungar, ao participar da Santa Missa, ao participar do sacramento da Eucaristia. Para ele, devemos estar preparados, nos mantendo em estado de graça, sobretudo através do sacramento da reconciliação, mas também da unção dos enfermos, quando necessário, e tendo como porta de entrada a regeneração do batismo. Percebemos então que toda a evangelização nos direciona para a Eucaristia e todos os demais sacramentos nos direcionam para a Eucaristia, porque a Eucaristia é a fonte e o ápice, o ponto mais elevado de toda a vida cristã. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.